Boa tarde. Meu nome é Alessandro e estou aqui junto com o economista Everson para a gente lançar o índice de preços do IEP, Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da URGS, do mês de setembro. A gente vai fazer a apresentação dos nossos resultados e discutir um pouco o que está acontecendo com os índices de preço ao consumidor na região metropolitana de Porto Alegre. Tudo bem, Everson? Tudo bom? Tranquilo aí? Vamos começar a apresentação, então. Eu vou passar a palavra para o Everson. O Everson vai apresentar para nós os principais destaques das variações do índice desse mês. No final, ele e eu fazemos alguns comentários gerais sobre o comportamento recente dos preços em Porto Alegre. Então, boa tarde, é uma satisfação a gente estar tendo a oportunidade de apresentar aí os resultados do índice de preço do consumidor, né, calculados aí pelo IEP, né? Então, a gente vai iniciar falando sobre o resultado de setembro, tá? O 0,64 foi o índice de inflação apurado para setembro. Essa taxa representa a terceira maior taxa do ano 2020, ficando só atrás da taxa de julho e da taxa de janeiro, né? Em relação ainda ao valor de 0,64, observa-se que houve uma questão de aumento em relação à taxa de agosto, ou seja, a taxa de crescimento avançou em relação ao mês de agosto, né, que tinha dado 0,49. Então, esse é um dos motivos que a gente tem que ficar atentos, que a inflação foi um pouquinho, em setembro, um pouquinho maior do que a inflação de agosto, tá? Com a taxa de 0,64, o índice apura um acumulado no ano de 3,67%. Tá? E nos 12 meses, a inflação acumulada pelo IPCE chega a 4,57%. O que nos indica uma taxa média de inflação aí na casa do 0,37% ao mês, né? Então, esse é o reflexo do valor dos últimos 12 meses. Bom, agora vamos entender um pouquinho aí como se deu a formação desse 0,64 no mês de setembro, né? Basicamente, esse valor foi impulsionado por dois grandes grupos do IPC, o grupo alimentação e o grupo não alimentares, tá? O grupo alimentação, na primeira linha, tá? Teve como resultado 0,92% de aumento em setembro. 0,92% é o que aumentou a alimentação em setembro. Esse resultado, por sua vez, é determinado pela variação do seu subgrupo alimentação no domicílio, em casa, que está logo na linha abaixo, que representa 1,2% de aumento nos produtos consumidos dentro de casa, no domicílio, tá? O grupo que representa os preços fora do domicílio, nos restaurantes, nas lancherias, etc., o grupo fora do domicílio, ele teve um aumento esse mês, na descendo de 4 linhas aí, de 0,57%, tá? Bem menor, né? Quase a metade. Bom, o comentário em relação à alimentação, tá? É em relação aos seus subgrupos, tá? Os seus subgrupos. O primeiro é o produto industrializados, que fica na linha seguinte, tá? Ele teve um crescimento de 0,90% em setembro, e os semi-elaborados aumentaram um pouquinho mais, com 1,59%, tá? E o in natura, tá? 0,34%. Em relação a esses percentuais, né, vamos ver que eles são maiores que as taxas de crescimento apuradas em agosto, né? Então, houve um movimento maior de preço, né, em relação às suas taxas de crescimento, né? Então, isso determinou o resultado no grupo alimentação no domicílio, que passou de 0,51 em agosto para 1,02 em setembro,
Tá? Então, esse movimento de preços aí de alta, nesses 3 grupos, determinaram o valor do alimentação dentro de casa e, por sua vez, no grande grupo alimentação. Tá? Então, esse é um dos fundamentos para explicar o índice de inflação de 0,64 de setembro. Bom, olhando o grupo alimentação na primeira linha, vemos que o seu acumulado no ano, tá, é 6,96, tá? Esse acumulado, por sua vez, tá, foi influenciado também, como eu acabei de falar aí, pelos seus subgrupos. E chama a atenção, destaca-se, né, o resultado de um crescimento aí na ordem de 11,44%, né. Então, os preços dos produtos in naturas tiveram nesse ano aí, 11,44% de crescimento, né, muito expressivo, né. E ainda observa-se que os outros subgrupos cresceram além de 7%, 7,49 e 7,84, né. Então são percentuais, significativos, expressivos, né, em relação a gêneros alimentícios, tá. E que por sua vez determinam o grupo alimentação com 8,5% de crescimento no ano, tá. Então tá. Se a gente comparar o 8,5 com o valor da alimentação de 6,96, está vendo que a influência vem dali. Porque se a gente descer um pouquinho ali na linha de baixo, ver o alimentação fora do domicílio, ele está com apenas 1,42% de aumento no ano. Porque sabemos que durante o período da pandemia, muitos restaurantes não funcionaram, as lancherias andaram devagar, então, assim, esse efeito da pandemia sobre esses preços aparecem aqui no nosso índice, principalmente ali, março, abril, maio, junho, julho, e estamos percebendo com a flexibilização dos protocolos, né, em relação à cadeia de restaurantes e lancherias, houve um pequeno aumento de 0,57 em setembro, tá? Então aqui fica claro que o grupo fora da alimentação não está influenciando o grupo alimentação. Fechando o comentário sobre o alimentação, né, vamos passar aí para o grupo não alimentares. Esse grupo não alimentares, tá, ele registrou que 4 dos seus 7 subgrupos se elevaram de preço, tá? 4 dos seus 7 grupos se elevaram de preço. O resultado de setembro de 1,16 em setembro, parece 16, é maior do que já havia subido em agosto de 2020. Tá? Então, esse é outro grupo que registrou, que apontou taxas de crescimento superior em setembro em relação ao mês de agosto. Tá? E uma das causas está relacionado ao preço apurado no grupo combustível, que é o segundo subgrupo, né? Em setembro, verificamos que uma alta de preço na ordem de 4,35% em setembro, né? O dobro do que já havia subido em agosto, 1,98%. Então, houve uma aceleração nessa taxa de crescimento de setembro em relação a agosto, né? No entanto, observa-se que no ano ainda ele acumula uma redução de 0,80%, que está no ladinho aí, né? Então, que significa isso? Que os preços estão sendo recompostos desde junho do combustível, da gasolina, do óleo diesel, do álcool, e ainda não chegaram ao patamar que estava sendo praticado lá em dezembro e janeiro, né? Então, talvez tenha algum aumento ainda, um pequeno aumento ainda em outubro, né? Bom, então esse grupo combustível, né, dele sai
o item com maior impacto sobre o índice de inflação de setembro, sobre o 0,64, que é o item gasolina, né? Foi o item que mais contribuiu, mais impactou na determinação da inflação de setembro. Tá? É o primeiro do ranking entre os 325 produtos que nós pesquisamos. Tá? Então, fica clara essa participação, essa forte participação do grupo combustível no impacto sobre a inflação. Bom, em relação aí aos outros grupos, tá? Vemos que os serviços públicos praticamente ficaram estáveis, não tiveram variação, 0%, né? E outros serviços acusaram uma redução aí de 0,24%. Né? Então, esses dois grupos tiveram uma participação aí negativa e estável na inflação. Tá? Bom, aproveitando que já estamos falando dos dois grupos, os dois grupos têm um percentual acumulado no ano bem baixo, abaixo de 2%, 1,61 e 1,27. Tá? Então, se a gente olhar para esses percentuais e também olhar para o percentual do grupo não alimentares no acumulado do ano, 2,45, percebemos que quem está liderando o aumento de preço são os produtos de gênero alimentícios. Né? Está claro, porque o percentual é muito mais alto do que o índice geral de inflação acumulado no ano de 3,67. Aproximadamente aí o dobro, tá? Então, esse é o panorama em relação aos resultados da inflação de setembro, em relação do ano, a inflação do ano, tá? Vamos destacar aqui os produtos que mais contribuíram para o resultado de 0,64 de setembro. Tá? O primeiro, como eu já havia dito, é a gasolina. A gasolina teve um aumento de 5,5% em setembro. Tá? Teve um aumento de 5% em setembro. E logo atrás dela está o gás de cozinha, um item importante, né? Um item com demanda inelástica aí, com 3,08% de aumento. Ressalta-se que o gás de cozinha já subiu durante o ano, acumulado no ano, 8,70%, 8,7%. Tá? Então, esse é o resultado do segundo item com maior impacto sobre a inflação de setembro. O terceiro item, eu vou destacar esses próximos itens porque eles são importantes nas necessidades diárias de consumo dos consumidores aí, tá? Leite integral longa-vida, tá? Esse mês ele já subiu aproximadamente 3%, ele já subiu aproximadamente 3%, mas já acumula alta no ano de aproximadamente 23% no ano. O arroz, tão importante no nosso consumo diário, né? Já subiu 3,8% nesse mês de setembro e já acumula também um aumento de 19% no ano. Né? São valores elevados. Né? Vou destacar mais um aqui, o óleo de soja, que está com aproximadamente 4% de aumento, e já teve quase 26% de aumento no ano, até setembro. Tá? Então, seria mais o feijão é importante também que a gente fale dele. Já, esse mês teve um aumento de aproximadamente 1,60%, 1,6%, com aumento no ano de aproximadamente 30%. Então, são esses itens aí, produtos que a gente destaca em relação ao mês de setembro. Então, pelo que acabamos de falar, estamos vendo que a inflação de setembro está sendo comandada, está sendo liderada pelo aumento de preço dos produtos de alimentação e dos preços dos combustíveis. Então, são dois grupos importantes na formação da inflação. Tá? Bom,
Vamos seguindo e falar um pouquinho do nosso outro indicador econômico, que não representa percentuais de aumento, mas um valor expressivo, né, monetariamente, do custo de alguns produtos que a gente pesquisa. No caso, 51 produtos, né? Então, o nosso famoso cesto básico, tá? Então, o cesto básico de setembro passou a custar aí R$ 902,72 em setembro, tendo um aumento de 0,84% em relação ao mês anterior. Tá? Ressalto que, em agosto, o cesto havia tido alta de 0,39, um percentual bem menor do que em setembro, né? Bom, com o resultado de setembro, o índice acumula aí uma expressiva taxa de aumento de 9,36% nos 12 meses, né? Então, basicamente, a gente percebe aí que os produtos básicos têm liderado esses aumentos de preço e de forma expressiva, né? Entre os destaques dos 51 produtos do cesto básico, temos o primeiro é o gás de cozinha. Ele era o segundo lá no índice e aqui aparece como o primeiro no ranking de impacto sobre o cesto básico. Então o gás de cozinha é o primeiro e o arroz agulha é o segundo, com 58, com 5,38% de aumento. Desculpe, 5,38% de aumento. Tá? E o terceiro seria o leite longa-vida, tá? Também importante, com aproximadamente 2,3% de aumento. Tá? E o cigarro, que é o que costuma ter um aumento aí anual, e foi dividido aí em setembro, teve aumento em agosto e setembro, e que teve 1,60% de aumento. Tá? É um item que, apesar de não ser um item tão importante para todos os consumidores, consta no cesto básico pelo volume dos seus gastos, né, em relação ao total dos produtos que são pesquisados. Então seriam esses os produtos para a gente comentar e falar sobre os dois indicadores, né? E, na verdade, aí percebe-se que os produtos de gêneros alimentícios é que têm impactado mais fortemente no índice, bem como o preço dos combustíveis nos últimos meses, né? Então, seria essa a ideia de comentário em relação aos dois indicadores e aos seus resultados, né? Do mês, e do ano e dos 12 meses, né? Perfeito, perfeito, Tá bom, Emerson. Alessandro? Tá excelente. Só comentar e a gente fazer um fechamento. Fica claro nesse movimento que o Emerson apresentou que a gente está assistindo agora um movimento de acomodação nesse processo de saída do isolamento social e de certa maneira, de uma mudança nas condições da pandemia, no sentido que a gente tem uma retomada da atividade econômica, a gente tem alguma retomada de uma série de atividades, ao mesmo tempo em que os efeitos da pandemia eles estão se materializando agora também nas alterações de preço, né? Então, é significativo, e eu chamo a atenção, primeiro, a diferença que fica clara no índice entre, digamos, os bens industriais, principalmente os alimentos, e o setor de serviços, né? O setor de serviços, ainda deprimido, os preços dos alimentos especificamente, mas de alguns outros bens industriais também está subindo. Então, é uma peculiaridade ainda associada com o maior impacto da pandemia sobre o setor de serviços, que são os espaços de interação entre as pessoas, né? Outro elemento para que cabe a gente chamar a atenção é o fato de que isso está muito associado com, de certa maneira, de certo modo, a interrupções e desarranjos em cadeias produtivas que aconteceram ao longo do processo da pandemia, né, que impactam a oferta, e também o efeito da depreciação do real, que impactou claramente os preços de alimentos,
em um contexto que alguns países optaram por reduzir exportações e aumentar um pouco os estoques internos, dada a incerteza da pandemia, bem como uma situação clara que se observa de um princípio agora de retomada, de rearranjo e também uma busca de setores de recuperar um pouco a margem de preços, né? À medida que retoma-se um pouco a demanda, tu tenta recuperar um pouco da margem que havia sido comprimida anteriormente pela desvalorização cambial. É sempre importante lembrar que nossa economia é muito interligada com as atividades com importações, de certa maneira, muitos bens intermediários são importados e, na medida que ocorre desvalorização do real, o custo de produção aumenta. Então, a gente está assistindo um arranjo nisso. Fala, Emerson. Em relação à desvalorização da taxa de câmbio, né, esse mês de setembro foi aproximadamente, segundo o Banco Central, 35%, né? Então, isso aparece no mercado interno, né? Tanto como incentivar as exportações, né? E como encarece as importações. E, de qualquer forma, tem a cotação de algumas commodities, né? Que influenciam nossos produtos, como aí o azeite derivado da soja, né? Então, isso aí acaba impactando certamente. Acho que esse quadro de 35% de desvalorização impacta nos preços dos produtos que a gente pesquisa aqui no índice de inflação. Esse comentáriozinho. Uma coisa relevante. E outro elemento que acho que cabe a gente estar preocupado e estar chamando a atenção é quando a gente observa o contraste entre a valorização do sexto nos últimos 12 meses, que foi 9,36, com o índice geral de inflação, que é calculado, eu posso mostrar para vocês aqui, que acumulado em 12 no ano é 3,67. O acumulado no ano e o acumulado em 12 meses do incerto básico é 9,86. Eu não sei se tu tem o valor, Everson, acumulado em 12 meses do índice de preços? Tenho. O acumulado do índice de preço dos meses é 4,57. Isso. Então, Fica bem abaixo. Fica bem abaixo. Tem um contraste importante e isso preocupa por quê? Porque o cesto básico ele é um cesto com um conjunto de bens que é o eixo de consumo Da maioria, né? do espaço com renda menor na sociedade, né? Então, o que a gente observa é que o impacto, o efeito, tende a ser maior nos estratos sociais que têm uma renda menor. Então, isso preocupa. Isso. E outra coisa importante, né, já que eu tô fazendo comparação dos dois, né, esse resultado do sexto aí para os 12 meses se diferencia do índice como um todo, mas se aproxima do resultado do grupo alimentação, né? Que, claro, o grupo alimentação, a composição dele é muito superior aos 51 produtos, mas temos um reflexo aí de quase 7%, só no grupo alimentação no ano. Né? Então, os dados já ficam aproximados. Então, essa diferença que aparece aí, a menor para o índice, né, é puxada positivamente, né, aí, ou a gente pode pensar assim, de um lado favorável, pelos grupos de serviços, Sim, que no fim beneficiam um resultado menor para o índice em relação ao cesto básico, que são produtos essenciais na alimentação e no dia a dia do consumidor. Isso preocupa porque digamos, quanto mais um grupo de menor renda, grupo social de menor renda, em geral, maior parte do orçamento é consumido com bens essenciais. Né? Então, a gente tem que estar muito atento. É importante a gente continuar esse acompanhamento, porque essa saída da pandemia, ela parece, há um processo de elevação de preço, a gente tem que fazer monitoramento constante disso com vistas a acompanhar e ver como é que a nossa economia vai se recuperar e como é que, digamos, a gente vai conseguir retomar uma melhoria das condições de vida, de bem-estar da população, agora com a saída da pandemia. Sim, Everson, tem mais uma coisa para acrescentar que gostaria de comentar? Não, acho que a gente já fez comentário a respeito, acho que está bem. Tranquilo. Então, só queria mencionar aqui está a nossa equipe do IEP, todos os nosso time que nos ajuda a produzir esses dados todo mês. Também aqui consta o site do IEP, onde vocês podem acessar os relatórios do IEP, ter acesso a séries temporais com informações de dados dos índices de preço da região metropolitana de Porto Alegre.
E a gente está disponível aqui também para tirar dúvidas da comunidade e procurar divulgar cada vez mais esse serviço que o IEP presta para a comunidade de Porto Alegre e região metropolitana. Era isso, a gente aguarda encontrar vocês no próximo mês com informações melhores em relação aos dados do mês de outubro, que a gente vai lançar em novembro. Até lá, até mais. Obrigado. Obrigado.